Arthur Valente apertou o botão de pause e o estúdio mergulhou num silêncio tão pesado que o zumbido da geladeira na sala ao lado parecia um motor de avião decolando. Ele encarou a onda sonora na tela do computador. Não parecia ruído de fita velha. Não soava como estática magnética. Alguém estava respirando no meio da gravação da sua falecida esposa, exatamente 3 segundos antes do acidente que a matou. O cheiro de café queimado e poeira seca subiu pelo seu nariz enquanto ele ajustava os fones, sentindo o couro frio e descascado pressionar as orelhas. Suas mãos tremiam tanto que o mouse escorregou, batendo seco na mesa de madeira. Se ele apagasse aquele arquivo, apagaria a última prova de que ela ainda tentava falar com ele. O que é isso? Ele sussurrou para a sala vazia, clicando para ampliar o espectro. O que a máquina revelou fez o sangue gelar. A forma de onda na tela não representava aleatória. Arthur puxou o ar, sentindo o gosto metálico de ozônio e café velho queimado impregnado na sua garganta. Ele isolou a frequência de 3000 Hz, girando o botão do equalizador até os dedos ficarem brancos. O som de respiração voltou, porém agora sem o chiado da fita. Constituía úmido. Pesado. O som de pulmões colapsando. É apenas saturação magnética, ele murmurou, a voz rouca arranhando o silêncio do estúdio. Um defeito na cabeça de gravação. Ele tentou aplicar um filtro passa-baixa. O cursor do mouse travou. A tela piscou em azul, e o espectro sonoro se reconfigurou sozinho. A respiração não estava apenas na faixa de áudio da esposa. Ela estava se sobrepondo ao ruído ambiente da sala, sincronizada com o tic-tac do relógio de parede. Arthur empurrou a cadeira para trás, o couro estalando alto. Ele precisava desligar a máquina, arrancar os cabos e vender aquele lugar. Contudo, antes que sua mão tocasse o interruptor, a respiração na caixa de som parou. E uma voz sussurrou o nome dele. Arthur congelou. O suor frio escorreu pela nuca, molhando a gola da camisa de flanela. A voz não veio das caixas de som. Veio de trás dele, rente ao seu ouvido direito, carregando o cheiro inconfundível de jasmim e terra molhada que ele jurava ter lavado da própria pele há meses. Ele girou a cadeira devagar, o coração batendo contra as costelas como um martelo de forja. O estúdio estava vazio. Apenas o brilho azulado dos monitores iluminava a poeira suspensa no ar pesado. Clara? A voz dele falhou, arranhando a garganta seca. Ele olhou para a tela. O espectro sonoro não estava mais aleatório. As ondas verdes desenhavam uma forma perfeitamente simétrica. Não era ruído. Não era falha magnética. Era uma palavra. E quando Arthur aproximou o rosto do monitor, o cursor do mouse começou a se mover sozinho, arrastando a linha do tempo para uma data que ainda não havia chegado. Arthur puxou a mão do mouse como se o plástico estivesse em brasa. O cursor ignorou o toque físico dele e continuou deslizando pela linha do tempo, parando exatamente às 23 horas e 42 minutos. O relógio digital na parede piscava 22 horas. Faltavam mais de 100 minutos para aquele momento chegar. O ar do estúdio ficou denso, com gosto metálico de ozônio misturado ao jasmim que ele tentava desesperadamente ignorar. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo devagar, e apertou a tecla de espaço para pausar a reprodução. O espectro sonoro não parou. A onda verde continuou pulsando, sincronizada com as batidas descompassadas do próprio peito dele. Um chiado baixo começou a vazar dos fones de ouvido que ele nem lembrava de ter colocado. Não era estática. Era o som de uma respiração funda, seguida pelo clique inconfundível de um isqueiro Zippo abrindo. Todavia Clara não fumava. Arthur girou a cabeça em direção à porta do estúdio, que ele mesmo havia trancado por dentro, e viu a maçaneta de latão começar a girar lentamente para baixo. O pomo de latão da maçaneta estalou, um som seco que ecoou contra as espumas acústicas das paredes. Arthur congelou, os dedos pairando sobre o console de mixagem.
O calor imaginário de um isqueiro pareceu lamber sua bochecha, contrastando com o suor frio que escorria por sua espinha. Ele agarrou um pedestal de microfone, o aço gelado ancorando sua razão, e deu um passo trêmulo em direção à entrada. A onda verde no monitor não apenas pulsava, desenhava um ritmo específico. Passo. Arrasto. A cadência exata da mancada de Clara. Isso é um loop de fita magnética, ele sussurrou, a voz falhando no ar seco do estúdio. No entanto, o chiado nos fones se organizou. Não era estática. Era a voz dela, soprando direto contra o tímpano. Você ainda tenta me consertar, Artie. O pedestal escorregou de suas mãos suadas e bateu no chão. A maçaneta parou. O som não vinha do corredor. Vinha de dentro do peito dele. Ele arrancou os fones, mas a respiração funda continuou, agora sincronizada com o próprio ar que entrava em seus pulmões. A tela do computador piscou em vermelho, exibindo uma única pista de áudio que ele nunca havia gravado. Arthur encarou a onda vermelha no monitor. Não era apenas uma faixa de áudio, era um padrão de respiração. Ele esticou a mão para o mouse, pronto para deletar tudo, mas o dedo travou no ar. O ambiente ficou pesado, com cheiro de ozônio e poeira queimada vindo dos amplificadores superaquecidos. Ele apertou o play. As caixas de som crepitaram, mas em vez de estática, uma batida rítmica e grave encheu a sala. Pu. Arrasto. Pu. Era o som exato do sapato ortopédico de Clara batendo no assoalho de madeira do antigo corredor. Ele girou a cadeira, esbarrando numa pilha de discos de vinil. O plástico bateu na espuma acústica, mas o som no ambiente não parou. Vinha da grade de ventilação. Arthur pegou uma lanterna, a palma da mão suando contra o alumínio gelado. Ele iluminou o buraco escuro. A luz bateu em algo metálico preso na sujeira. Um pequeno gravador prateado. O dictafone de Clara. Mas as pilhas estavam mortas há 3 anos. Ele enfiou o braço, os nós dos dedos raspando na borda afiada do metal, e puxou o aparelho. A pequena luz vermelha de gravação estava piscando. Ele apertou o play. Um puxão agudo de ar assobiou pelo minúsculo alto-falante, seguido por um sussurro que fez os pelos do seu braço se arrepiarem. Você está ouvindo agora, Artie? A voz dela sussurrou, não com um tom de despedida, mas com a urgência de quem acabou de chegar. Arthur largou o gravador no console. O pequeno visor de cristal líquido do dictafone não mostrava o tempo de gravação. Mostrava a contagem regressiva do próprio batimento cardíaco dele, pulsando em sincronia com a luz vermelha. E a maçaneta do estúdio começou a girar lentamente, rangendo contra a trava que ele mesmo havia trancado por dentro. A maçaneta de latão gelou sob a palma suada de Arthur. O clique metálico da trava cedendo ecoou como um tiro no estúdio insonorizado. Ele recuou, as costas batendo no console, derrubando fitas magnéticas que se espalharam pelo chão. O ar ficou denso, com um cheiro de ozônio e poeira queimada. O visor do dictafone não marcava segundos, mas os batimentos dele, despencando em uma arritmia violenta. Impossível, ele murmurou, os olhos fixos na fresta de luz sob a porta que começava a se alargar. Ele não trancara apenas a porta. Ele havia soldado a fechadura na semana anterior. O vento gélido que escapava pela fresta não trazia o cheiro da rua, mas o aroma exato de jasmim e café preto. Arthur sentiu os pelos da nuca se eriçarem enquanto a porta se abria milímetro por milímetro. Ele esticou a mão trêmula para pegar um microfone caído no chão. Do corredor escuro, o som de passos descalços parou bem do outro lado da madeira. A luz vermelha piscou uma última vez, e a voz sussurrou de novo, mas agora não vinha da máquina. Arthur recuou, as costas batendo na mesa de mixagem. Um metal frio mordeu sua pele através da camisa fina. O sussurro não saiu das caixas de som. Ele vibrou direto na base de sua nuca, quente e úmido, como uma respiração encostando em seu pescoço.
O cheiro de jasmim e café preto ficou tão denso que ele engasgou, tossindo no ar viciado do estúdio. Ele fechou os olhos, tentando isolar a frequência, mas o som não era elétrico. Era biológico. A maçaneta de latão girou sozinha, rangendo contra a solda que ele mesmo havia aplicado. A madeira estalou, cedendo milímetro por milímetro. Arthur não fugiu. Ele estendeu a mão trêmula, os dedos roçando o ar gelado que entrava pela fresta escura. Ele finalmente entendeu. Não havia ruído para consertar. A fita não estava quebrada. O amor dela não havia sumido, apenas mudado de estado, tornando-se uma onda sonora que suas orelhas, presas ao mundo físico, demoravam para decodificar. Ele não precisava apagá-la. Uma lágrima quente escorreu, caindo sobre o botão de gravação. A porta escancarou de vez, revelando corredoras escuras. Mas não havia ninguém lá. Apenas o microfone no chão, agora captando o som de duas respirações ofegantes no mesmo ritmo. E a voz sussurrou o nome dele, pedindo para ele apertar o play.